Afinal de contas, já temos 3 minutos. Temos mais de 110 espectadores. Mas isso para o Império Romano é pouco, poderia ter bem mais. Tá me ouvindo aí direito? Ah, tá. Chegou o motoqueiro romano. Pois então. Ali está o telefone ali, ó. Telefone. Ligação direto com César. Porque eu sou governador romano, né? E o César é o imperador, na verdade. É uma nova história, né? Porque Júlio César nunca foi imperador, ele fundou essa dinastia de imperadores romanos. Mas ele nunca foi o imperador romano. Digo mais. Em Roma tinha diversão e circo. Ou seja, a política rolava solta. Tínhamos o pão, nada mais era que o pão, o próprio pão. E diversão era aquelas lutas entre prisioneiros, né? Gladiadores. Ali, bárbaros, os bárbaros lutavam, arrancavam braço, perna e tudo mais. E aí, nesse momento, o que acontecia? O povo ficava muito alegre, muito feliz, esquecia os problemas que Roma tinha com a questão da própria falta de alimentos, né? E até mesmo falta de poder aquisitivo, de dinheiro, naquela época. E aí os imperadores conseguiam manter Roma assim, dessa maneira, né? Só na diversão. Veja você. Coloquei aqui no meu Instagram. Está rolando lá também. Mas até agora ninguém se pronunciou. Você vai ganhar um prêmio, um brinde. Brinde da Copa. Começaram já. A Grazi L. Conhece a Grazi? A Grazi Ramos, do 9º ano. O Henrique, do ensino médio. A Maju, da tua turma. A Bia, do ensino médio. A Luísa, do 2º do médio. E o Lucas Peludo, professor de educação física. Minha barba aí é barba romana mesmo. Mandei fazer ontem, para poder fazer hoje a incrível live do canal de mais de 200 inscritos. Aqui à minha direita aí, ó, tem um skate, que não é meu, é de algum soldado romano. Temos livros aqui em cima. Lá em cima, livros sobre a história do Egito, né? Eu preciso conhecer o Egito, afinal de contas, eu fui para uma final, meu império contra o Império Egípcio, né? E ganhou, os mais votados foram os romanos com o exército mais poderoso daquela época. Então eu preciso entender por que os romanos vivem em Roma. Na verdade, eles deveriam viver aonde? Por todo o império. E Roma, hoje em dia, virou a capital de um país, a Itália. Naquela época, Roma era o próprio império. Lembra disso? Mas podem fazer perguntas aí, os mais de 15 inscritos que estão online, que eu respondo, não tem problema. Mais de 15 inscritos. Continua bombando aí. É muito inscrito. Meu canal teve uma substância. Na verdade, o meu canal subiu de 200 e... Estava com 201 inscritos para 238, né? 37 inscritos em uma semana. Que legal, né? Pode ser que o YouTube comece a me pagar uma grana agora para ficar rico e poder dar prêmios em dinheiro para os meus inscritos que participam das minhas transmissões fora de série, as melhores transmissões de canais de história do Brasil. Está aqui o professor Charles, historiador,
que me convidou para vir aqui, né? Na verdade, eu sou o Charlitos Imperatorius, o imperador romano da 20ª, 39ª, 8ª dinastia, né? Dinastia dos Jordanianos, e pretendo assim mesmo, né? Essa pergunta aí é capciosa, hein? Um inscrito me perguntando aqui se eu sou do Grêmio do Inter. Pode ver pela cor do meu capacete lá em cima, a cor da minha capa real imperadora, né? Que time eu sou. Senão, teria outra cor. Então, isso já responde sua pergunta, jovem Aquiles. Aliás, na próxima live eu vou trazer como treinava o exército romano, como eles preparavam os soldados para a guerra. Existia um tipo de treinamento específico? Existia algo que eles faziam a mais, como um treino, até que nem hoje em dia nós chamamos de treino aeróbico, né? Corrida, ou natação à beira do rio, alguma coisa que eles pudessem ter bastante fôlego? Ou simplesmente eles escolhiam ali os romanos, pegavam armas e perna para quem te quer? Os gregos, já na estado de Esparta, eles criavam as crianças a partir dos 5 anos já com a educação já para essa questão da guerra, né? Ser um bom guerreiro, um bom soldado. Mas desde os 5 anos de idade. Já os romanos é um pouco diferente, né? Aliás, o exército romano tem 3 partes, no mínimo, né? Primeiro eu vou matar esse cachorro que está latindo aí, está estragando minha live. Mas, primeiro, a parte quando ele era o próprio exército romano, não fazia parte do império, sim de uma república. Era um tipo de exército. Depois da morte de Júlio César, que começou os primeiros imperadores, né? Aí vem a questão do exército romano como império, né? Ele está mais bem treinado, com táticas e regras militares, né? E aí depois, por último, nós temos já metade para o fim do Império Romano, um exército romano cheio de bárbaros. Eu vou falando aqui. Mas qual é o tema? Eu faço para que se for de história e geografia, eu estou fazendo. Agora, outro tema eu não faço, porque, né, fica complicado. Então, o que aconteceu? O exército romano ele tinha um número suficiente de pessoas para cuidar da república, que era Roma. Na época, houve até uma contenda, uma discussão entre os políticos romanos do que deveria se tornar o exército romano, se continuaria uma república democrática, ou se ele iniciaria, então, a ser algo que fosse precisar de mais poder militar. E quando o famoso Júlio César, né, Ave César, toma conta de Roma, né, depois ele é assassinado, junto com seu próprio amigo do peito, né, o famoso Brutus. Então ele diz aquela frase: até tu, Brutus! Né? Aí Júlio César morre. Quando morre, surge a dinastia dos imperadores. Aí Roma tem o quê? Roma tem que continuar esse processo de expansão que não existia até então. E ele começa a expandir seu império a partir, né, da própria cidade de Roma. E aí o império vai se tornando tão grande, tão grande, tão grande, que quando eles se dão conta, eles não têm mais como cuidar do império daquela maneira. Eles precisam reformular uma nova maneira de administrar o Roma e o Império Romano. E aí eu estou fazendo uma live aqui e estão ligando para mim. Estão ligando para mim. Não pode ligar. Sabe? Os romanos não tinham celular. O que acontece então? Esse Império Romano, tá, ele se expande tanto que eles vão ter que dar um jeito de manter Roma, manter o imperador seguro e manter os romanos seguros, o povo romano, né? Uma coisa era o cidadão romano, outra coisa eram as pessoas que moravam em Roma, o estrangeiro, por exemplo. Era diferente. Só um pouquinho.
Outra coisa é o cidadão romano, né? O outro é o imperador. E aí o que acontece? Acontece que Roma vai sendo consumida pelas invasões bárbaras. E esses bárbaros, eles vão acabar destruindo o Império Romano de dentro para fora, começando com o exército. Que eles vão se infiltrar no exército romano, vão participar do exército romano, de uma certa forma. Né? A passão escrava aí atrás. Então, e isso nós vamos ver na próxima live, como os romanos lidaram com os bárbaros agora nas fileiras do exército poderoso de Roma. Foi um prazer. Eu retorno essa semana ainda, se der, lá na live no canal de Geografia. Tá? Ave César!